Vem aí mais um campeão de audiência, Na Mira, Informação Verdade, com o apoio cultural de EAD, é Cruzeiro do Sul, Rádio Sat FM, Quiosque Aloha 23, Churrascaria Nova Tradição, Sexta-feira, o programa Na Mira Informação Verdade vem até o gabinete do prefeito Luiz Maurício, que está com uma correria de fim de ano muito grande. Eu falei, precisamos conversar, prefeito, e acabei vindo visitá-lo aqui. Prefeito, obrigado por nos receber. Vamos falar sobre o município de Peruíbe, né? Até para o pessoal da região também ficar por dentro do que acontece aqui com a nossa cidade, com a cidade que faz parte do que eu chamo de micro-região do Litoral Sul, que é Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá. Eu quero começar, como sempre a gente começa as nossas entrevistas, tocando em temas espinhosos, né? Nós temos obras públicas, algumas obras que estão paradas, obras que estão precisando de uma maior atenção. Nós temos a questão, por exemplo, recentemente, da maternidade, que a gente, toda a entrevista acaba batendo nessa tecla, virou até um mantra. Teve uma pessoa que fez uma fake news dizendo que a obra não estava avançando. Foram feitas reportagens mostrando o estado da maternidade. É uma obra que deve sair, sim, mas nós temos outras que estão em situação tanto quanto paradas, né? Nós temos aquela da Praça Flórida, está parada, aparentemente parada, agora trocaram os tapumes, não sei como está o processo lá. Ali no Arpoador, na região, perto do Clube de Bote, quem conhece Peruíbe sabe onde nós estamos falando. Nós temos uma obra dos canais que vai atender a rua 7, 8 e 9, também parado, com aporte de recurso do Estado. Fala um pouco para a gente quais são as dificuldades hoje em lidar com obras públicas que estão paradas, principalmente aquelas que têm envolvimento do governo federal e também do governo do Estado. Até porque, aparentemente, a gente imagina que você tem uma relação boa com o governo do Estado. Então, Cris, na verdade, cada caso tem uma situação pontual nessas questões. Quando nós assumimos a administração lá em 2017, a gente tinha mais de 15 obras paradas, quase 20, na verdade, obras paralisadas. Naquele momento, o município estava com as certidões negativadas, o governo federal e o governo do Estado não faziam os repasses aqui para o município, e aí isso acabou afetando diretamente as obras que estavam em andamento. Hoje esse cenário é totalmente diferente. Hoje o município está entre, até reportagem publicada na UOL recentemente, há meses atrás, fez uma reportagem falando que 98% dos municípios do país, mais de 5 mil municípios, estavam com as certidões negativadas. E Peruíbe fazia parte dos 2% que estavam com as certidões tudo ok, que podia receber recursos tranquilamente e por aí vai. A gente tem casos pontuais de obras hoje, nós temos mais de 50 obras em andamento no município, né, todas elas com os repasses da forma adequada, não está tendo problema com relação a isso, mas a gente está sofrendo uma situação que é reflexo do momento de crise econômica do país. Os governos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, têm reprogramado o seu orçamento para conseguir fechar as contas do exercício, né? E isso acaba afetando diretamente as obras que estão em andamento. Então, se a gente vai falar do hospital, por exemplo, o hospital, quando assumimos, a obra estava paralisada e o convênio que tinha sido firmado na ocasião pela ex-prefeita era de R$ 4 milhões para a primeira fase do hospital.
nós retomamos a obra e finalizamos a primeira fase. O que está a primeira fase é o que está pronto lá. Só que esqueceram, Kristen, de garantir o recurso para terminar o hospital. Então fomos até o governador liberou o recurso para que a gente pudesse retomar a obra, mas não é que nem a nossa casa que a gente vai lá e retoma a obra no dia seguinte. A gente assina um convênio, a gente faz uma licitação, firma o contrato, emite uma ordem de serviço e aí retoma a obra. O hospital daqui de 18 meses após a retomada da obra, será concluído. A Praça Flórida. A Praça Flórida é um convênio do DAD, recurso do governo do estado. Ela teve que ser reprogramada em razão de cancelamentos de convênios que o governo do estado fez. Logo no começo do governo Dória. Exatamente, no início desse ano. Então, houve uma reprogramação dessa obra e uma reprogramação do projeto que estava sendo executado. Então, a troca dos tapumes já faz parte do que foi reprogramado e agora entra numa fase que é a fase da construção modulada da obra, para terminar depois a parte de infraestrutura. Então, mais uma vez, é uma obra que demonstra-se a olho nu como paralisada, mas há uma situação burocrática de convênio que impede com que a prefeitura continue dando andamento. Mesma coisa daquela UBS do Jardim Brasil. Mas essa, só para concluir a Praça Flórida, hoje ela está paralisada por essas questões burocráticas, mas existe já um planejamento de retomada, com previsões, ou ainda é cedo para fazer uma avaliação sobre isso? Não, já está até autorizado pelo DAD, agora recentemente, que ela fosse reprogramada. Só que a empresa contratada, ela tem dentro do cronograma da obra, ela está numa fase de contratação da estrutura modular da praça nos termos do projeto. E essa estrutura não é construída, não é no dia a dia ali. Essa estrutura ela vem praticamente pronta para ser montada na obra. Então, ela foi contratada, é necessária a entrega dessa estrutura para depois finalizar a parte de infraestrutura da própria praça, de calçadas, de quadra e por aí vai. A UBS do Jardim Brasil. A UBS do Jardim Brasil é um convênio do governo federal. O governo federal bancando 100% da obra. Para você ter uma ideia, Cristian, a UBS do Jardim Brasil é um convênio firmado em 2016, com emenda parlamentar dado pelo prefeito de São Paulo atualmente, Bruno Covas, que era deputado federal na época, a meu pedido que eu era vereador. Pra você ver a demora que é para você conseguir liberar um recurso. E quando você assina um convênio, faz a licitação e emite a ordem de serviço, o governo federal veio e fez um contingenciamento do orçamento do governo federal e fez com que não houvesse o pagamento daquela obra naqueles desembolsos que estavam previstos. Então, mais uma vez, a obra ficou com uma sensação de paralisada, e como paralisada estava, mas em razão desse contingenciamento e dessa reclassificação da própria obra por parte do convênio por parte do governo federal. Então, cada um desses casos tem uma situação específica. Naqueles que não têm um problema burocrático, a obra está em andamento. A quadra lá do Guaraú está sendo entregue, as pavimentações, Estância dos Eucaliptos, o recapeamento da Tancredo Neves, agora começamos no São João Batista, começamos a Luciano de Bona, enfim, obras que estão com o convênio correto, que não está tendo nenhum tipo de problema burocrático ou administrativo, e aí a obra anda tranquilamente. Prefeito, imaginando o envolvimento teu no partido, no PSDB, que é o partido que governa o Estado há muitos anos, embora tenha mudado um pouco o estilo de governança com a saída do Geraldo Alckmin, a entrada do João Dória, aparentemente, ou pelo menos num primeiro momento, as pessoas acabam entendendo que você teria uma boa relação com o governador João Dória. O jornalista sabe aqui, não está o cidadão e nem o agente político Kristen Charles, mas sim o jornalista Kristen Charles. Nós, jornalistas, sabemos nos bastidores que é muito e tem se tornado muito difícil a relação de prefeitos de algumas regiões, principalmente da região da Baixada Santista e Vale do Ribeira, no trato com o governador João Dória. Dentre as críticas que são apontadas, seria o difícil acesso, que para chegar a demanda até o governador passaria por uma série de pessoas, dentre as quais o próprio Marcos Vignoli, que você tem uma relação razoavelmente boa. A gente ainda tem a sensação
que o governo João Dória, pelo menos, vemos muitas ações no interior de São Paulo, mas a região metropolitana da Baixada Santista, nós temos visto, de certa forma, parada essa relação, ou, como você mesmo disse, uma sensação de estar parado. Como que é a tua relação com o João Dória? Como você tem avaliado o governo João Dória, tendo em vista que você já lidou com o Geraldo e agora com o João Dória? Na verdade, Cris, o João, o governador, ele é um político trabalhador, é um governador trabalhador. Ele chega cedo, vai embora tarde, ele tem conhecimento da gestão. Não é marketing, então, ele é de fato. Realmente, você começa a perceber que, até nas conversas, quando você está em reunião com ele, que ele domina os assuntos. Agora, ele é um gestor moderno, um gestor que descentraliza decisões, um gestor que, para falar da saúde, não precisa chegar no governador, tem que chegar no secretário de saúde. Para falar de educação, é com o secretário de educação. E existe, de fato, essa liberdade de ação dos departamentos? Você sente que quando você leva uma demanda para o secretário de saúde, a coisa avança? Total. Né? Não é à toa que nós temos aqui em Peruíbe casos concretos de ter tido atenção nesse aspecto. O governador fez 2 compromissos com o município de Peruíbe ainda em campanha quando ele esteve aqui. Levei ele na frente da obra parada do hospital, falando, olha, a obra está parada porque não firmaram o convênio. Ele falou, eu lembro as palavras dele naquele momento dentro da van, nós vamos ajudar você a terminar esse hospital. Né? Não deu outra. Ganhou a eleição, bati na porta dele nos primeiros dias de governo. Falei, calma que eu estou chegando. Né? Passou 6 meses, liberou os 18 milhões para terminar. A questão do AME. O AME é a mesma coisa. Olha, eu me comprometi que nós vamos estadualizar o AME. Mas para isso eu preciso organizar as finanças do Estado. Apresente o projeto, que nós já fizemos, está tramitando, vamos ver a questão de custeio, qual o formato de que isso possa acontecer, que o compromisso vai ser atendido. Eu confesso, Cristian, que o governador ele tem uma visão municipalista, né? E ele não pode governar apenas para cidades que são administradas pelo PSDB, né? Seria totalmente equivocado isso, e ele não faz isso. Da mesma forma nós, né? O prefeito também não pode administrar apenas visando aqueles eleitores que votaram nele, acaba administrando para a cidade toda. A região, e eu falo com propriedade, até porque eu estou hoje na presidência do Condesb, tem tido uma atenção especial do governador, a cidade de Santos, tanto na questão da saúde com o Hospital dos Estivadores, quanto a entrada de Santos, que agora acabou através de um aditamento do contrato com a Ecovias, fazendo a nova entrada, com a ponte para o Guarujá. Falamos do hospital aqui de Peruíbe e de Bertioga, a mesma coisa. Recursos liberados em todas as cidades. Nos momentos de emergência, e vamos falar de Peruíbe novamente, né? No momento de emergência, quando caiu a barreira ali no Estrada do Guaraú no mês de maio, o governo do estado imediatamente esteve presente com a Defesa Civil, com o IPT, com o DR, fazendo serviço. Foi uma semana de trabalho diretamente dos órgãos do governo do estado para fazer a desobstrução da estrada. Naquele momento, o vice-governador me ligou, o Rodrigo Garcia, falou o seguinte, prefeito, nós vamos ajudar, faz o projeto que nós vamos liberar o recurso. O Vignoli vai tomar conta desse projeto. Fizemos a contratação de uma empresa, definimos o projeto que tem que ser feito lá na questão da encosta. Agora, no finalzinho de outubro, acabou sendo liberado mais 3 milhões de reais para fazer a obra de contenção ali da estrada. Então, são ações que a gente vê a presença realmente do governo do estado, né, naquilo que realmente é de emergência por parte da população. O próprio programa Vale do Futuro, lançado agora recentemente no Vale do Ribeira, que abrange o próprio município de Peruíbe e de Itanhaém, porque fazemos parte do Codivar, né, também tem esse olhar e realmente um olhar de que o governo tem trabalhado e trabalhado bastante. Prefeito, é importante você ter citado a questão do hospital de Peruíbe, até para a gente conjecturar e debater sobre esse tema, que é polêmico, né? A gente, até nas questões partidárias que a gente tem conversado, fora a questão jornalística, a questão partidária, a gente tem visões antagônicas em alguns temas, o que é plenamente natural, mas o debate existe, é importante porque a gente está pensando no município de Peruíbe. No meu entendimento, e desde quando começou lá atrás a questão do hospital, isso foi no governo Milena, no tão falado, propagado, marketeado, por assim dizer, né, de um jeito até crítico, a gente já criticava lá atrás a questão do hospital, porque nós entendíamos e entendo até hoje que o município de Peruíbe tem uma dificuldade muito grande de custeio da saúde.
O AME, que quando a Milena Bargieri propagandeou, colocou no debate, apresentou e entregou, existia uma promessa de que fosse para o governo do Estado assumir o custeio e ser um AME como o padrão qualidade AME do governo do Estado, que é excelente, basta vermos como é em Praia Grande. Às vezes as pessoas criticam o modelo de saúde do AME, baseado no AME que nós temos aqui, e que não é o AME do governo do Estado. Quando a Milena montou o AME, colocou o nome AME, usando um nome que era do governo do Estado, a gente não tem o AME do governo do Estado. E a briga, tanto que agora no teu governo, qual que é a briga? É que o AME seja assumido pelo governo do Estado. Então, esse é fundamental o conceito para que a gente entenda a problemática do AME. E o hospital, que começou de um jeito com a Milena, aí com o governo da Ana Preto, e tinha todo aquele jeito histriônico de transformar as coisas também no campo do marketing. Não, vamos ter um hospital com 60, 70, 80 leitos, enfim, que seja, né? Brincadeiras à parte, mas era basicamente essa a ideia. E nós, desde aquela época, dizíamos, olha, Peruíbe precisa ter atenção com o que tem de saúde. Os postos de saúde bem estruturados, atendendo bem o cidadão, o médico da família atendendo bem o cidadão, o AME com o governo do Estado e a UPA atendendo o que precisa ser atendido. E não esse gargalo do cara que poderia estar sendo atendido no postinho e indo para a UPA. Basicamente, sempre entendemos que uma saúde de qualidade para o padrão peruibense seria maternidade funcionando, o AME com o governo do Estado, a UPA funcionando para o que é necessário, os postinhos de saúde funcionando de fato e o médico da saúde na rua. Por quê? O custeio de um hospital, quando o pessoal de casa vê o prédio, aquilo não é saúde, é cimento, né? É isso daqui. Saúde, na verdade, é médico, aparelhagem, são remédios, enfim. E paralelo a toda essa estrutura que é necessária para custeios, nós temos a folha de pagamento nossa já no limite do município, e não é de hoje, há muito tempo. Então, a gente olha o hospital, talvez saia de fato o prédio, mas o hospital, a saúde, que é o que importa para o cidadão, não sei se vai sair. E aí nós temos o conceito de hospital regional de Itanhaém, que as pessoas esquecem, acham que o hospital regional é de Itanhaém. Não, é para atender a região. É nosso hospital, uma conquista, inclusive, política da região também. Perfeito. Saiu o prédio do hospital. Qual é o caminho para que tenhamos o hospital funcionando, se é que existe um caminho? Eu vejo que você definiu muito bem, né, na fala, na introdução da pergunta, Cris. Estudos apontam que o custeio de um hospital é aproximadamente o valor da obra por um ano. Então, um exemplo, o Hospital de Peruíbe gastou 4 mais 18 agora, 22 milhões. Aproximadamente 22 milhões por ano para fazer o custeio do hospital. O orçamento do município de Peruíbe aguenta? Não aguenta. Hoje, a grande realidade é que Peruíbe não tem dinheiro para pagar a limpeza do hospital. A gente vive uma dificuldade financeira como 5 mil municípios do país. Mas é importante que a gente volte lá atrás. Voltamos lá atrás. Lá em 2010, 2011, 2012, firmaram o convênio do hospital. Nós não tínhamos hospital, mas o HRI, o Hospital Regional de Itanhaém, também não é o que é hoje. Não era o que é hoje. Talvez se tivessem iniciado a obra lá atrás, talvez se tivessem dado a celeridade que foi dado em Itanhaém lá no passado, ao invés de haver o Hospital Regional de Itanhaém, no modelo atual, teríamos um Hospital Regional de Peruíbe atendendo toda a região. Quando não fizeram a obra naquele momento, da forma que tinha sido executada, lá na gestão da Milena foi firmado um convênio de 8 milhões de reais. Ela não iniciou a obra, fez a licitação e não iniciou a obra. A ANA assumiu e não iniciou a obra e devolveu o recurso. Devolveu os 8, não tinha os 8 milhões depositados, mas tinha um recurso depositado e cancelou o convênio de... 7 milhões ou 4 milhões? Eu não lembro exatamente. Mas cancelou o convênio de 8. Cancelou o convênio de 8 em 2013 e firmou um de 4 em 2014. É sem lógica isso, Devolveu 8,
para aceitar 4. Não tem lógica uma história dessa. Inclusive eu estava lá no dia e pontuando essa questão. Vai ser a primeira fase, tudo bem, mas e a segunda fase? A segunda fase vamos ver lá na hora. E não pode ser assim, né? Não é à toa que quando uma coisa mal planejada acontece esse tipo de situação. Quando nós assumimos, a grande realidade é que existia um esqueleto de um prédio sendo construído, com obra parada, e a posição do prefeito, naquele momento, como é hoje, não é mais entender se tem que ter um hospital aqui ou não. Nós temos que terminar essa obra. Até porque existe uma responsabilidade fiscal em tudo isso. Existe uma responsabilidade administrativa, uma responsabilidade em cima da instituição município de Peruíbe, né? Então, qual que é o encaminhamento? Vamos terminar a obra e aí a gente vai ver como que a gente vai tocar o hospital. Mas você vai ver só lá na frente? Não, nós temos já um encaminhamento com relação a isso. Se o município não tem condição de tocar um hospital, como não tem, é óbvio que nós vamos chegar no governo do estado e falar assim, olha, governo do estado, nós precisamos que assuma o hospital de Peruíbe também. Mas com qual critério você vai fazer isso? Um critério de demanda de internações, de vagas para internações aqui na região. Olha, pode ser um braço do hospital de Itanhaém. Criação de mais leitos. Criação de mais leitos. Pode ser um braço, um atende cardiologia, outro atende ortopedia. Sei lá, fazer um planejamento nesse sentido, né? E com certeza absoluta, o Estado tem essa visão também. Não é à toa que está liberando os 18 milhões aqui em Peruíbe, está liberando recurso em Bertioga, e a fala do secretário no evento lá em Praia Grande, quando houve a liberação do recurso, foi justamente nessa linha. Olha, nós estamos atendendo a região na questão da demanda de número de leitos, para que a gente possa depois disponibilizar esses investimentos à população. E aí, em contrapartida, indo também diante da sua fala, qual que é a competência do município nesse aspecto da saúde? A saúde tem hoje um olhar regionalizado, e você definiu muito bem isso. Não adianta que não são todos os municípios que podem ter um atendimento de alta, média e baixa complexidade em cardiologia, em ortopedia e nas demais especialidades, né? Os municípios têm um atendimento naquilo que a Constituição fala que é a atribuição do município, o Estado da União entra naquilo que compete a eles. E aí o município tem que dar atenção básica, compete ao município, e quando nós assumimos, Cristo, não tínhamos agente comunitário de saúde, não tínhamos veículos nos PSF, não tínhamos médicos, não tínhamos enfermeiros, não tínhamos agentes de endemias, né? E nós começamos a estruturar a atenção básica. Contratamos 90 agentes comunitários de saúde, formamos equipes de PSF em todas as unidades, né? Compramos 14 veículos, sendo 5 ambulâncias. Então, ainda tem dificuldade? Ainda tem problemas? Com certeza tem, mas nós conseguimos avançar em vários critérios nesse sentido. E também é a urgência e emergência, né? Qual que é a competência do município nessa situação? Sofreu um acidente, teve um infarto, teve um derrame. Olha, a UPA ela tem que estar capacitada para fazer o atendimento de emergência e levar para a rede referenciada de internação caso haja necessidade, seja para exame, seja para internação. E é dessa forma que a gente tem tido o olhar com a saúde, né? Afirmando a todo momento e com convicção de que houve melhora, mas também aceitando e reconhecendo que tem muito a melhorar ainda. Prefeito, daqui a pouco nós vamos para o intervalo, vamos fazer direto o programa dessa sexta-feira no Namira. Mas eu tenho uma pergunta que eu vou deixar aqui já para que você vá analisando para responder no próximo bloco. E o que, no meu entendimento, é muito importante para o nosso município aqui, né? E também é um problema que atinge a região. Nós estamos falando da questão da empregabilidade, né? A gente o país encontra numa das maiores crises de empregabilidade dos últimos anos. Ações tomadas a nível federal, elas são muito a longo prazo, se tiver um resultado. A gente precisa pensar em ações pontuais que tragam aqui respostas já, né? Porque as pessoas desempregadas, a arrecadação caindo, nós perdemos investimento, perdendo investimento, nós temos esse resultado que a gente tem acompanhado diariamente, que são as pessoas muitas vezes reclamando, e com razão, né? Não limpa a minha rua, estou com problema de um buraco na minha rua, e a prefeitura sem pernas para poder custear isso, né? Empregabilidade é o tema do próximo bloco, principalmente pensando o município de Peruíbe, mas também a região. Queria que você falasse um pouco sobre se tem solução, se existe um planejamento para redução
do desemprego que está alarmante aqui na nossa cidade. Mas primeiramente nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Venha para o bar mais rock and roll da cidade de Peruíbe e região. Acompanhe as atrações dessa semana do Totem Beach Bar. Quinta-feira, dia 14 de novembro, véspera de feriado, e seu happy hour é aqui. Traga sua galera. E noite do hambúrguer artesanal. Vem experimentar o melhor da cozinha gourmet. Sexta-feira, dia 15 de novembro, o melhor do rock acústico é com a turma do Trium Acústico. Sábado, dia 16 de novembro, rock internacional por conta da banda Alta Conexão. E fechando o feriado com muito rock and roll com a banda 4 Cilindros. Reserve a sua mesa e garanta a sua diversão. O Totem Beach Bar fica localizado na Avenida Governador Mário Covas Júnior, número 3407. Totem Beach Bar. Supermercado Ponto Bom. Aqui você encontra um supermercado completo, com diversos produtos, além de hortifruti, açougue próprio e uma padaria toda especial. Pensando em você, um amplo estacionamento próprio. Avenida Luciano de Bona, 2191, bairro Jangada, em Peruíbe. Voltamos com o segundo bloco do programa Na Mira, informação verdade para toda a região e com uma entrevista especial com o prefeito Luiz Maurício. Essa semana nós conversamos com o prefeito de Itanhaém, hoje com o de Peruíbe, e na próxima semana vamos falar com o prefeito de Mongaguá, o Márcio Cabeça. Luiz, nós falamos no segundo bloco sobre vários problemas que o município de Peruíbe tem e que, com coincidência ou não, muitas vezes se replica em Itanhaém e Mongaguá. Um deles é a questão da empregabilidade. Nós estamos a nível Brasil com índices gritantes, né? Hoje temos 14% de desempregados no nosso Brasil. E eu acredito que a nossa região, principalmente Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá, que é a nossa área de atuação, a média nós estamos um pouquinho até acima da média nacional. Numa cidade turística como a nossa, como nós vamos tentar equalizar essa questão que passa necessariamente por uma questão sociopolítica e econômica a nível nacional? Como a gente traz esse debate para o nível local, prefeito? Problema complexo que não é de Peruíbe, não é da nossa região e, na verdade, é do país todo, né? Você muito bem definiu essa questão, os índices de desemprego são altos, são alarmantes, né? É uma questão de reflexo da economia em recessão, né, dessa questão dessa crise política e econômica que o país vem atravessando aí desde 2014, 2015, né, e reflete diretamente aqui na ponta, reflete diretamente nos municípios, né. Tem um critério da questão nacional, da questão de estado, de crescimento econômico do país, obviamente, né, e dentro dessa característica a gente tem que pensar a nível de cidade também. Então, o município de Peruíbe hoje conta com uma Secretaria de Indústria, Emprego e Comércio. Essa secretaria tem uma função específica de, além de atrair investidores, além de fazer uma gestão com a indústria, com o comércio do município, né, capacitar, formar as pessoas que aproveitem o mercado de trabalho. E a gente tem feito isso, nós capacitamos nesses 2 anos e 10 meses mais de 2.000 pessoas em vários cursos, seja de ajudante de cozinha, seja de hotelaria, seja na questão de auxiliar de cozinha, como eu falei, no comércio em geral, pintor, eletricista. Então, a gente tem feito um trabalho nesse sentido com o olhar daquilo que é o segmento do município, construção civil, né, turismo e por aí vai. Em contrapartida, a gente tem trabalhado, né, em conjunto com outros municípios da região e feito gestão para que tenha um olhar também a nível metropolitano. Peruíbe tem uma vocação turística, né, e a gente tem que trazer essa vocação para que seja realmente a mola do desenvolvimento aqui da cidade e passe a investir realmente de uma forma que traga a aceleração da economia, a geração de emprego e tudo aquilo que a gente busca. Mas é muito clichê essa questão, prefeito, né, que a gente sempre bate nessa tecla, o turismo
é a mola propulsora do município de Peruíbe. A gente sempre tem a sensação de que isso nunca acontece, surge oportunidades de pelo menos se debater temas e alternativas, como foi o caso há pouco tempo da termoelétrica, que a gente sempre vai e volta nesse assunto, né? E é importante porque eu acho que valoriza o debate. As pessoas ficam com aquela sensação que não existe uma solução plausível e a curto prazo, entendeu? E as contas estão aí, né? É difícil de encarar isso, né, prefeito? Mas é justamente por isso que eu enxergo, eu tenho trabalhado com essa visão, Cristian, de que a solução desse problema, dessa questão, não está exclusivamente no município de Peruíbe, está numa visão metropolitana, né? Quando você pega o estado de São Paulo, que é o estado que tem os índices de desenvolvimento, os índices econômicos acima dos índices da média nacional, as regiões mais desenvolvidas do estado de São Paulo são aquelas regiões que têm investimento macro em infraestrutura, macro na questão da mobilidade, macro na questão da atração de indústrias e empresas. Uma empresa grande, uma indústria grande, não vai para um município ou para uma região fazer o seu investimento, levar a sua logística de distribuição da sua produção, se não tiver uma questão de mobilidade muito bem definida e com segurança, onde não há uma segurança jurídica de investimentos, né? Então, a gente tem que ter esse olhar macro e esse olhar metropolitano. Eu tenho feito gestão a todo momento, Cristian, porque é essencial para que a gente fale em desenvolvimento da região, para que a gente fale em geração de emprego, para que a gente fale em fortalecimento do turismo aqui de Peruíbe e da região, que a gente tenha a duplicação da Padre Manuel da Nóbrega até a rodovia BR-116. Mas tem o pedágio. Talvez seja um mal necessário. No interior, as estradas são todas pedagiadas. Nos Estados Unidos, as estradas são pedagiadas. Na Europa, as estradas são pedagiadas. Então não adianta vir com esse clichê, como você falou, mas o pedágio... tudo bem, mas é para isso que vai trazer o investimento, vai trazer a geração de emprego, vai trazer a aceleração da economia. Eu acho que a gente tem que defender isso como uma bandeira da região, né? E a gente não pode ter medo, não pode se esconder nessa questão, né? A mesma coisa do aeroporto, né? O aeroporto de Itanhaém é essencial para que a gente possa falar de turismo aqui na região e possa falar também da geração de emprego. Se você pegar a cidade de Itacaré, na Bahia, que é um polo turístico, que é uma cidade que recebe muitas pessoas, que recebe muito turismo durante o ano todo, o aeroporto não é Itacaré, o aeroporto é Ilhéus. Tem uma diferença de meia hora, 40 minutos até Itacaré. Então, a gente percebe que, realmente, o aeroporto funcionando, tendo voos regulares, tendo linha regular ali no aeroporto, é lógico que vai ter o desenvolvimento da nossa região. Nós temos aqui um potencial enorme na questão ambiental. Os parques estaduais, a estação ecológica, é o que mais tem de atrativo a nível de mundo hoje. Ecoturismo, turismo, meio ambiente, é o que é atrativo. O que a gente precisa é fazer com que isso se torne de uma forma eficaz aqui no município. Tenho feito gestão com a Fundação Florestal, para que a gente fale na questão da possibilidade de visitação, para que a gente estruture isso tudo, envolvendo a comunidade local, né, para que talvez a gente traga investidores para falar da questão de hospedaria, né. Então, a gente tem tratado disso de uma forma macro e não pensando apenas, Cristian, na questão da manutenção de um ponto turístico. Tem que ser feito? Tem que ser feito. A cidade precisa estar organizada, precisa estar limpa, a cidade precisa estar segura, né? E isso tudo faz parte de uma cadeia de ações e de investimentos que o município e que a região precisa ter em parceria com o governo do estado e o governo federal. Voltando ao tema saúde, agora lembrei a pergunta que eu ia fazer. Só para o pessoal de casa entender e contextualizar aqui, estava conversando nos bastidores enquanto nós fomos para o intervalo, que eu tinha uma pergunta que sumiu e agora voltou aqui. Hoje Peruíbe, enfim, tem aquele protagonismo que você estrategicamente queria logo no começo do governo, no Condesb. Não tinha conseguiu agora, articulou bem, conseguiu com mais tranquilidade, sem questão eleitoral, que o Márcio França se intrometeu na época, enfim. Hoje Peruíbe conseguiu a questão do protagonismo no Condesb e conseguiu uma relação ainda melhor no Codivar. Nós temos uma participação de fato efetiva. Quando a gente fala de saúde, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é aquela histórica questão da DRS e do CROSS. Para o pessoal entender, nós aqui de Peruíbe é DRS 4, né? Fazemos parte da DRS 4, a Delegacia Regional de Saúde, ela responde, né,
aqui pela nossa região, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e etc. Então, nós temos um número de leitos, para o pessoal de casa entender, temos um número de leitos que são divididos nessas cidades, em Santos. Então, quando nós temos um acidente, por exemplo, a pessoa fatura um fêmur, a pessoa acabou de fraturar um fêmur, precisa ser transferido para Santos. Nós vamos para o CROSS, que é quem organiza essa vaga, o CROSS aguarda o leito ficar vago, por exemplo, em Santos, e é transferido para Santos. O problema maior é que muitas vezes essa transferência dura dias. A lei diz que o paciente pode ficar na UPA 24 horas, às vezes fica 48, 72. E muitas vezes essa vaga que não tem em Santos, que não tem na região, ela tem, por exemplo, em Pariquera-Açu. Tem registro. E a gente não pode mandar o nosso paciente para lá. Por quê? Porque aquela região é uma outra DRS. Há algum tempo se conversou da unificação dessas DRS, da nossa, eu não sei precisamente qual é a DRS do Vale do Ribeira, 12, eu acho que é a 12, DRS 12, essa unificação entre a DRS 4 e a DRS 12. Primeiro, eu percebi que, embora ainda tenhamos esse problema das transferências de pacientes, tivemos uma redução, não uma resolução, deixando claro, não foi resolvido, mas tivemos uma redução nesse problema, que a gente acompanha muito por conta das denúncias que chegam ao programa, tivemos uma redução. Ponto 1, o porquê dessa redução, e ponto 2, como está a discussão dessa unificação das DRS, ou pelo menos das DRS se falarem? O problema, na verdade, todo mundo sataniza a CROSS, né, que é a Central de Regulação de Vagas, e na verdade o problema não é a CROSS, o problema é a falta de leitos, né, a falta de especialidade, a falta de procedimentos. E esse é o X da questão. E isso não se resolve a curto prazo, isso se resolve a médio e longo prazo. Construção do Hospital de Peruíbe, construção do Hospital de Bertioga, a 100% do Hospital de Itanhaém, Hospital do Guarujá, Hospital de Cubatão, todos eles atendendo, obviamente vai melhorar essa questão, ainda mais da Central de Regulação de Vagas. Mas houve uma grande mudança que trouxe benefício e você acabou de reconhecer, que é uma visão de micro-região. Então hoje, a micro-regulação, como é chamada, ela faz com que haja uma atenção mais próxima do problema e efetiva na questão da solução, inclusive na possibilidade de contrarreferências, né? Então a gente tem hoje a possibilidade de encaminhar uma internação que chega num acidente, por exemplo, na UPA, e diretamente não conseguir uma vaga na referência, que é o Irmanduce, ou que seja o Guilherme Álvaro, ou que seja em Santos, né? Mas conseguir levar para registro. Então hoje já é uma realidade. Já existe esse diálogo. Sim, por exemplo, cardiologia, a nossa referência hoje é registro, acaba indo para lá diretamente. E não é só nossa, Praia Grande também. Praia Grande chega, o leito de cardiologia tá ocupado lá no Irmanduce, acaba sendo transferido lá para registro. Então nós avançamos bastante nessa questão, né? E o cenário que você citou, de que houve uma melhora, ele é verdadeiro, né? Houve verdadeiro porque houve uma remodulação desse trabalho através da micro-regulação. Prefeito, nós estamos preparando, estamos editando as matérias com muito carinho, vamos entrar nesse tema nas próximas semanas, de um problema que Peruíbe está passando na região do Vatrapuã, de casas sendo demolidas, ali daquele entorno, de casas sendo demolidas, de uma ação do governo do estado, uma denúncia que surgiu através de uma entidade ecológica da nossa região, a ONG ecológica da nossa região, as pessoas estão preocupadas e etc. Lembrando que nessa região você tinha feito um trabalho de ter levado água, luz, enfim, para aquela região. E logo em seguida essas ações. E, de certa forma, o governo do estado, junto com o judiciário, através de uma provocação jurídica, isso acaba obrigando a prefeitura a agir. Isso frustra um pouco, primeiro ponto, isso frustra um pouco essas conquistas que você levou ao bairro. E o segundo ponto, que é de suma importância, foi feita uma denúncia, a prefeitura tem que cumprir o que foi denunciado. A prefeitura tem alguma alternativa, né, quanto a isso daí? E um outro ponto que é importante dizer, que em entrevista, até antecipando o tema,
Eu entrevistei um representante do governo do estado que deixou muito claro que as casas que serão demolidas não são casas de quem tem família, está morando junto e etc. São casas que foram construídas numa situação que, no entendimento deles, não tem morador. Queria que você falasse um pouco sobre esse problema, que é um problema que vem se arrastando também na nossa cidade. São vários assuntos aí para ser respondido. Há uma ação por parte do governo do estado, não só em Peruíbe, mas em todo o estado, para conter a questão de invasão, a questão da preservação do meio ambiente, né? E essas ações refletiram ali na região da Jaqueira. Há uma foto aérea, um monitoramento que foi feito desde 2016, 2017, e aquelas construções recentes que houve desmatamento ou construção sem autorização são essas que estão sofrendo os efeitos da ação, que é promovida pelo governo do estado, e o município é convocado, na verdade, a estar auxiliando e participando naquilo que é de competência do município. Só que aí, em cima disso, infelizmente, as pessoas acabam fazendo uma politicagem a respeito e acabam misturando todos os assuntos. Firmamos um contrato com a Sabesp, investimento de 430 milhões de reais para levar água e esgoto naquelas regiões que não são atendidas no município. Peruíbe tem hoje o grau de cobertura de 78% do município hoje é coberto com rede de tratamento de esgoto, né? E a gente conseguiu fazer com que chegue praticamente no 100% através de investimento nos próximos anos, né? Iniciamos algumas ações onde pode levar, onde não pode levar, onde há uma questão de restrição por ordem ambiental ou até jurídica, obviamente que a gente não vai, mas aí acaba havendo denúncia, acaba havendo uma bagunça desse tipo de assunto, e aí acaba atrapalhando toda uma ação por parte do município. Mas nós estamos enfrentando, vamos desviando de todos os obstáculos, que a ideia é melhorar a vida da população e levar mais qualidade de vida a todos eles. Perfeito. Temos muitos assuntos, o programa está chegando perto do final, né? Não dá para a gente falar de todos. Recentemente você comemorou 1000 dias de governo, né? Com todas as dificuldades, enfim, a gente sabe dos desafios que a cidade tem. O pessoal às vezes questiona muito a imprensa, né? Porque nos governos passados, tanto da Milena quanto da Ana Preto, a gente não tinha muita satisfação do prefeito na imprensa, da prefeita, das prefeitas na imprensa. Você é uma pessoa muito presente, sempre quando tem, desde assuntos complexos e polêmicos até assuntos mais tranquilos, você está presente, né? Aliás, parece ser até uma máxima sua da forma em que você se retrata com o cidadão, né? O que não lhe tira de questões ligadas a críticas, enfim, principalmente nesse período pré-eleitoral, que é o que nós estamos passando. A cidade precisa de muitas melhorias, de muitas mudanças estruturais, o país passa por uma crise muito grande, e 2020 está aí, que a gente sabe que é quando o bicho pega para valer. Queria que você fizesse um balanço dos 1000 dias de governo, rapidamente, o que está por vir, né? E falar basicamente sobre o fim do ano, né? Que quando temos uma ação que começou lá no início do governo, o Natal na Praia se tornou uma marca do município e parece que vai ser maior esse ano, né? Na verdade foram 1000 dias de muito trabalho, de muita dedicação de toda uma equipe, né, de enfrentamento de muitos desafios, que iniciou lá com uma dívida enorme herdada de outras administrações, de uma reorganização que foi necessário que fosse feita. Aliás, até pegando aqui, desculpa até interromper, você falou a respeito da dívida, e recentemente o Paulo Siqueira, popular Paulão, né, que foi o homem forte do governo Ana Preto, disse numa rádio que a prefeitura estava com a dívida X maior, se eu não me engano, não quero ser injusto, mas é quase duplicando o valor do que a Ana Preto deixou. Realmente, a prefeitura de Peruíbe hoje tem essa dívida que o Paulo falou, é tão grande assim, já dá para estimar a dívida que a gente sabe que tem. É impossível uma gestão pública sem dívidas, né? Ainda mais essa situação do país. Mas hoje já tem uma visão da dívida do município? Eu não sei de onde ele tirou esses números, né? Mas vindo do cenário da administração que eles fizeram nos 4 anos anteriores da nossa administração, a gente percebe muito bem o grau de viagem que eles tinham a respeito do que tem que ser feito ou não da administração. Ainda
comentei outro dia numa live que a gente estava fazendo, que me perguntaram de uma crítica que o Paulão e o Kiko tinham feito. A administração falou, enquanto o Kiko e o Paulão falar que a gente está fazendo errado, eu tenho mais certeza que a gente está fazendo certo, né? Então, eu praticamente, a gente tem que ignorar isso aí, sabe que tem uma questão política, tem uma questão pessoal envolvida, né? E a ideia é que a gente perca o foco. Eu não vou perder o foco. Nossas ações são pautadas na responsabilidade, na seriedade, na transparência, e é dessa forma que a gente tem atuado desde o início. Mas como eu vinha falando, 1000 dias de administração, 1000 dias de muito trabalho, 1000 dias de uma verdadeira reorganização, né, de uma proposta de métodos aqui dentro da prefeitura, no aspecto de administrativo, burocrático, né, dentro de uma pauta imposta por mim aqui, de estar presente, né? Eu chego cedo aqui todo dia, vou embora à tarde todo dia, participo das ações da prefeitura. Você comentou agora da questão da atenção com a imprensa e com a população. É obrigação nossa, não é nenhum mérito não, mas a gente tem que estar nos momentos que precisa estar realmente, seja para dar uma satisfação a quem nos assiste, a quem nos questiona, seja numa eventualidade como aconteceu no primeiro semestre com a questão das enchentes, com a questão das emergências, né? E o prefeito tem que estar liderando esse processo. Agora, com relação ao pancadão, então chamamos a responsabilidade, vamos colocar todo mundo dentro de uma organização para trabalhar, né? Mas são 1000 dias de realizações, por mais que tenha... a gente tem a certeza que tem muito a melhorar, a gente tem avançado e tem avançado muito. Falamos aqui um pouquinho da saúde, falamos aqui das obras retomadas, falamos de realizações, por exemplo, na educação, né? A gente conseguiu economizar na questão de kits escolares. Kristen, gastava-se 2 milhões por ano na aquisição de kits escolares, já estamos gastando 300 mil. 2 milhões para 300 mil. Isso possibilitou a construção do ginásio do Delcélia, possibilitou a construção, a reforma e ampliação da Vila Romar, do Caraguá 4, do Caraguá 2. As escolas que nós estamos reformando e ampliando agora é decorrente de ações de economia, né, de contenção de despesas na área da educação. E a gente tem feito isso em todos os momentos, né? O país, infelizmente, passa por uma grande crise, mas a gente tem pautado aqui nas ações de economia, de responsabilidade, para garantir pagamento de fornecedor, para garantir o pagamento dos salários, dos salários do nosso funcionalismo, né, dos direitos do funcionalismo. Estamos pagando direitos que não eram pagos desde 2012. Demos aumento a estagiários, temos quase 200 estagiários, desde 2012 não tinha aumento, demos 33% de aumento para os estagiários. O aumento do funcionalismo esse ano de 2019 foi o maior de toda a região, demos 6% de aumento acima da inflação, né? Mas tudo isso é decorrente de medidas que são planejadas, que são feitas de acordo com aquele critério de responsabilidade que deve ter todo agente público à frente de uma administração. Eu tenho responsabilidade nessa questão, eu sempre falo, tenho 40 anos de município, moro há 40 anos aqui, vou continuar aqui na cidade e eu quero fazer com que a cidade fique melhor a cada dia, que um dia eu vou deixar de ser prefeito e eu vou continuar vivendo aqui, tendo minhas coisas aqui. Com relação ao Natal na Praia, é um grande evento, um grande produto turístico aqui da região e de Peruíbe, né? Eu sempre falo que Peruíbe tem história, tem cultura, com as ruínas da BBB, o Museu Arqueológico, as aldeias indígenas, tem as praias, as cachoeiras, tem a Lama Negra, tem a Jureia, tem as atrações durante o ano e tem o Natal na Praia. O Natal na Praia começa no dia 30 de novembro, com a chegada do Papai Noel. Teremos 2 dias no final de dezembro com a parada de Natal, com todos os estúdios, todos os grupos de dança que estão envolvendo os projetos sociais da prefeitura. E é uma grande festa, né, que acelera a economia, que movimenta a cidade, que traz turistas e que está sendo referência na região. A gente tem sido procurado por muitas cidades para ver como é que faz o Natal na Praia aqui, que muita gente quer copiar. A gente tem que dar valor porque nós saímos na frente e vamos fazer com que Peruíbe seja conhecida como essa referência. Prefeito, muito obrigado. Espero que volte mais vezes ao programa, dessa vez no estúdio, né, para que a gente possa abrir para perguntas ao vivo, como a gente sempre faz. Quero agradecer ao telespectador por mais uma semana do Namira na TV, agora em toda a região. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tenho certeza que ele adquire. Tchau, tchau. Este programa contou com apoio cultural de Sorvete vindo da fruta de verdade é Frutos de Goiás. BAC Service, ferramentas elétricas. Mestre Pastéis. Supermercado Ponto Bom.